Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. A partir de agora, você está no Momento com Deus, palavra de reflexão, com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Eu quero compartilhar com você, no dia chamado hoje, uma reflexão bíblica da palavra do Eterno Deus. Mas antes de compartilhar convosco a palavra do Eterno, é com muita satisfação que eu vos saúdo a todos que estão conectados nas plataformas digitais, seja em nosso canal no YouTube, pr. João Paulo Ferreira, como também nossa página no Facebook, João Paulo Ferreira, e também no Instagram. Que a graça do Eterno Deus possa te alcançar aonde quer que você se encontre. Vamos partir para a palavra do Eterno Deus. Terceiro evangelho escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 29, diz assim o texto sagrado: Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse-lhe a Jesus: Quem é o meu próximo? Meus queridos irmãos e a todos que têm a graça e a oportunidade de participar a partir de agora no Momento com Deus, palavra de reflexão. Aonde quer que você se encontre, eu quero chamar a sua atenção para esse texto sagrado. Confesso aos irmãos que não vou me deter, não vou causar nenhum enfado aos demais, mas como sempre serei objetivo, como também taxativo ao proferir a palavra do Eterno Deus. Observa que o evangelista Lucas, ele vai falar acerca da trajetória do Cristo, do Messias. Nesse texto sagrado em que nós lemos, geograficamente, Jesus ele está no território de uma cidade chamada Samaria. Ele está indo para a cidade chamada Jerusalém. Mas desta feita aqui, ele está no território de Samaria. E foi no território de Samaria que apareceu um homem pelo qual Lucas chama esse homem de doutor da lei. Doutor da lei era homens que conhecia a lei do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito pelo patriarca Moisés. Haja vista que este homem não era um homem qualquer, era um homem que conhecia o livro do Torá, o livro do Pentateuco. E diz o texto que esse doutor da lei, ele teve a oportunidade de estar de frente o Cristo, de frente o Messias. E este homem havia uma preocupação dentro da sua alma sobre o que fazer para ser salvo, o que fazer para conquistar o direito da sua salvação. E diz o texto que por mais que ele conhecia a lei do Torá, a palavra do Eterno Deus, ele fez uma pergunta para Jesus. E Lucas ele é taxativo ao proferir dizendo que ele faz esta pergunta, na verdade ele estava tentando a Jesus. Ele queria
pegar Jesus em contradição. E a pergunta daquele homem foi uma pergunta sucinta e disse-lhe para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para que eu venha a ser salvo? Jesus olha para aquele homem, haja vista que Jesus, ele não foi, ele é conhecedor de todas as coisas, como também ele sabe de tudo. Aleluia! Jesus olha para aquele homem e disse-lhe assim: para você ser salvo, simplesmente faça aquilo que você já leu, aquilo que está escrito na lei dos profetas. Diz o texto que aquele homem, ele olha para a palavra do Senhor e ele começa trazendo dentro da sua própria alma indagação. E Jesus diz para ele: para você ser salvo, simplesmente faça o que está na palavra. E aquele homem olha para o Senhor e disse: de fato, para mim ser salvo, eu tenho que primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a minha força e de todo o meu entendimento. E ele conclui dizendo: amará o Senhor teu Deus, mas em segundo lugar, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquele doutor da lei, querendo pegar Jesus em contradição, ele disse para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Observa que no versículo de número 29, leitura oficial, aquele doutor da lei, ele diz: ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Aí entra a parábola do bom samaritano e já vou partir para a finalização dentro do Momento com Deus, palavra de reflexão. Aquele homem, em primeira pergunta, ele queria saber o que fazer para ser salvo. Ele já tem a sua resposta. Agora, a segunda pergunta, ele quer saber quem é o seu próximo. Jesus disse para ele: descia um homem da cidade chamada Jerusalém. Ele estava descendo da cidade de Jerusalém e indo até a cidade chamada Jericó. Esse homem estava levando consigo alguns bens materiais. Só que conforme ele desce a cidade de Jerusalém para ir a Jericó, um grupo de salteadores furtaram todos os bens daquele homem. E além de furtar tudo o que ele tinha, bateram naquele homem, espancaram aquele homem, de natureza que ele ficou desmaiado no chão, como morto. Além de roubar os seus pertences, feriram aquele homem, machucaram aquele homem. E ele estava agora na beira do caminho, entre a vida e a morte. Enquanto Jesus vai contando esta parábola, o doutor da lei está observando a linguagem do Cristo. Aí Jesus fala que pelaquele mesmo caminho, pelaquele mesmo trajeto que aquele homem estava fazendo quando ele descia de Jerusalém para Jericó, foi o mesmo trajeto que um homem de Deus, por nome de sacerdote, fez.
E que quando o sacerdote vai passando por aquele mesmo caminho, e que quando ele avista aquele homem caído no chão, ferido, machucado, entre a vida e a morte, diz o texto que o sacerdote, vendo, passou de longe. Passa-se alguns minutos, vem descendo pelaquele mesmo caminho um levita. E aquele levita viu o homem ferido e machucado. E Jesus disse: da mesma natureza que o sacerdote viu o homem caído no chão, gemendo de dor, passa de longe e não socorre, assim também o levita fez. E Jesus conclui dizendo: eu já quero partir para a finalização, no momento com Deus, palavra de reflexão. Jesus conclui dizendo que o sacerdote e o levita não socorreu aquele homem, mas aparece no cenário bíblico um homem, e esse homem, ele é da linhagem dos samaritanos. Jesus classifica ele como bom samaritano. Bom por quê? Porque aquele bom samaritano, ele fez o que o homem de Deus não fez. O bom samaritano fez o que o levita deveria fazer, mas por causa da lei não fez. Mas aquele bom samaritano, ele quebrou o protocolo da lei, se aproximou daquele homem ferido, e diz o texto, e vendo ele caído no chão, ele teve compaixão pelaquele homem. Desce do seu cavalo, trazendo consigo azeite e vinho, e começa agora a passar. Passar onde? Nos hematomas, nos ferimentos daquele homem. Aquele bom samaritano começa a cuidar daquele homem. Aquele homem volta a suspirar, volta a se levantar. E o bom samaritano disse para ele: não se preocupe, eu estou aqui, eu vou lhe ajudar, eu vou cuidar de você. Eu quero partir para a finalização, mas pensa comigo agora, hoje, século 21, época em que nós estamos vivendo. Pensa comigo, há muitas denominações que estão cheias de pessoas que têm títulos. Tem título, mas não tem misericórdia de quem caiu. Deus, ele quer levantar em nossa nação, em nosso meio, pessoas não que tenham título, mas pessoas que sejam movidas de compaixão, de misericórdia, em prol daqueles e daquelas que caíram, em prol daqueles que estão gemendo, triste, com as suas esperanças já acabadas. Mas em meio a tanta turbulência, em meio a tanta aflição, eu quero vos dizer que aonde você se encontra e aonde este vídeo está chegando, lembre-se que o sacerdote pode desprezar-te, o levita pode virar as costas para você, mas Jesus, ele é o bom samaritano, e ele vai ao teu encontro no dia chamado hoje.
e aonde ele passar o seu azeite sobre as tuas feridas, seja feridas que te feriram, machucaram a sua alma. Você se encontra sozinha, sozinho, triste, cabisbaixo, as esperanças se esgotaram. Eu lembro-me que agora, hoje são dia 29, mas no dia 22 deste mês agora, eu estive pregando em uma determinada igreja, em uma certa cidade do território da Grande São Paulo, e que quando eu acabo de ministrar a palavra do eterno Deus, se aproxima do altar um homem, aproximadamente dos seus 63 a 65 anos de idade. Há muitos anos ele estava afastado do evangelho. Ele foi até o altar, pediu o microfone, virou-se para a igreja e disse: meus irmãos, eu estou me reconciliando com Jesus hoje, porque tudo que o pregador, o pastor, Deus usou para falar com ele, era o estado que eu estava vivenciando. E aquele homem começou relatando, dizendo que durante a semana ele passou a ouvir vozes, e a voz dizia dentro da sua mente: pegue uma muda de roupa, saia do seu ciclo familiar e ande sem destino. Aquele homem estava depressivo, triste, ferido, machucado, desamparado. Mas o poder da palavra, o poder da palavra que cura, o poder da palavra que levanta, o poder da palavra que restaura, foi ao encontro daquele homem. E Jesus sarou as suas feridas. Jesus curou aquele homem. E aquele homem agora retorna e se reconcilia com Cristo. Eu saí daquele púlpito louvando e enaltecendo a Deus. Mas, voltando para o texto sagrado de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25, leitura lida, versículo 29, Jesus agora conclui esta parábola fazendo a pergunta para aquele doutor da lei: qual dos três foi o seu próximo? E aquele doutor da lei disse: aquele que usou de misericórdia. Esse foi o seu próximo. Jesus agora conclui dentro do texto sagrado, no versículo de número 37 de Lucas 10, versículo 36, pergunta Jesus dizendo: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo de número 37, ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Eu quero concluir a minha humilde participação dentro do Momento com Deus, palavra de misericórdia, e dizer bem sucinto para você que me ouve: para você entrar no reino de Deus, para você obter a tua salvação, primeiro, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, porque Deus vai fazer por ti. Este daqui foi mais um vídeo, Momento com Deus, palavra de reflexão,
com esse que vos fala, Pastor João Paulo Ferreira.